do trajeto das pessoas, do ir e vir, né? Sair de casa para o trabalho, para a escola, para um serviço de saúde, para o lazer. Zucas no ar, pra você, pô. Fala, guerreiros! Estamos aqui em mais um ZucCast. Hoje, como sempre, trazendo aí um convidado especial, convidado de peso. Mas antes de falar e apresentar quem é a pessoa, gostaria que pedir a vocês que curtam, que vá lá, dê palminha, ajude, que meu marketing tá aqui do lado, comendo aqui meu juízo. Rapaz, você esqueceu de falar, então se inscreva, bota lá o sininho, ajude a gente tá divulgando aí, não é isso, É isso aí. companheira? Quanto mais engajamento, melhor pra gente. E hoje vamos falar de mobilidade urbana, É isso aí. A gente trouxe um convidado de peso, né? que tem uma bagagem muito boa em gestão pública. Ele vai trazer, né, essa abordagem da gestão pública com mobilidade urbana, cidades inteligentes, porque ele é especialista nisso. Mas não vamos, né, falar mais. Deixa que ele se apresente, né, que ele vai falar aí contar a jornada dele, tudo que ele passou, tudo que ele sabe. E vamos lá, Ricardo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pessoal. Já que você se inscreveu aí no canal, agora já vai começar aqui, né? Curtiu, deu joinha lá, se inscreveu. Mas muito grato por poder vir aqui compartilhar tanto de sabedoria e conhecimento e bater um papo sobre esse tema que é tão caro e afeta todos nós. Sim, é começar. isso aí. Mas É isso quem aí. é Ricardo Santa Rita? É bonito o nome dele, né? É, Amém. É. Sobrenome Conta aí, com a sua jornada na gestão pública, por onde você passou, sua experiência. Pois é, porque estamos aqui, né? Na verdade, eu acho que, por coincidência, o último estudo que eu tive foi de gestão executiva e mobilidade urbana. No passado, eu acabei um curso executivo no Olha INSPER. que bacana. Mas eu comecei minha jornada, eu sou formado, sou bacharel em administração, direito e publicidade, e aí eu sempre trabalhei muito com voltado à gestão pública, né, na administração e no direito. E aí eu fiz MBA na área de marketing, então trabalhei muito, tenho uma empresa vinculada a isso, e na gestão pública eu militei, fui secretário de Turismo, Esporte e Lazer em Maceió, fui secretário de Irrigação no Ministério da Integração em Brasília, lá em Brasília fui assessor do Ministério do Turismo, do Ministério da Pesca e também no Ministério da Agricultura. Aí trabalhei como analista técnico do Sebrae Nacional, e aí depois eu retomei a minha área na iniciativa privada e tenho hoje empresa de pesquisa de mercado, então eu estudo muito dados voltados à mobilidade. A gente já fizemos pesquisa de mercado para empresas de mobilidade e também atuo com estratégia de gestão de comunicação mais voltada às prefeituras, aos municípios e também com planejamento. Então eu sou especialista em cidades inteligentes e planejamento urbano, fiz uma pós-graduação em urbanismo e mais recentemente fui estudar justamente mobilidade urbana, porque hoje é um tema que permeia tanto as cidades de grande, de médio quanto pequeno porte. Atuo muito com os municípios do interior do Nordeste, que tem cada vez mais a necessidade de fazer. Liga para mim, Ricardo, ó, plano diretor e o plano de mobilidade. E todo o plano diretor que a gente constrói, ele é através da metodologia DOT, que é desenvolvimento orientado pelo transporte. Então, o transporte hoje é o que carreia o planejamento e a legislação das cidades brasileiras. Caramba, que Menina, legal. arrasou. O histórico do Direito, homem é grande. publicidade, homem, ele é muito curioso, né? É um homem curioso. Mas como foi que você saiu assim da administração, direito, para essa especialização em cidades inteligentes? Pois é, no meu história de vida, né, minha história todinha, sou de Maceió, Alagoas, então atuava muito a nível local com gestão pública, em prefeituras do interior, na Assembleia Legislativa, assessoria de deputado, fui secretário executivo de meio ambiente da capital, e aí eu tive uma oportunidade, como fiz um plano de turismo aqui para o município, e o ministro na época me convidou para trabalhar com ele em Brasília, e fui a Brasília. E na época, quando a gente trabalhava no Ministério do Turismo, um dos grandes pontos que existia já naquela época sobre mobilidade era que os destinos turísticos, eles são sazonais. Então você tem uma alta temporada em que a cidade fica repleta de novos veículos, trânsito, e você trabalha, por exemplo, a economia de praia. Então como é que a gente vai fazer a logística, que pouca gente sabe, né? A logística de orla, como é que eu vou fazer a distribuição de alimentos e bebidas, como é que a gente descarrega a carga disso. E o Ministério do Turismo tinha pouca coisa a feita aquilo dali. Quando eu comecei a estudar sobre cidades inteligentes, que o ministro falou, aí a política pública é assim, né? Você, por questão política, você sai. Eu saí do Ministério, trabalhei na agricultura, na pesca. Aí no Ministério da Integração, eu assumi o cargo de secretário de Irrigação, após uma passagem pelo Ministério da Agricultura, que eu demorei 1 ano e meio lá. E aí foi no Fórum Mundial das Águas em Belo Horizonte, em 2017, 2016, que eu estava com um professor e ele falou, olha, Ricardo, tu sabia que a gente tem uma grande pauta sobre irrigação, que é onde se gasta mais água, né? E a gente precisa reurbanizar os rios das cidades.
E a primeira tecnologia do planeta foi a irrigação no campo, e foi quando surgiu a primeira cidade, que é Uruk, na Mesopotâmia Antiga. Quando ele falou tudo aquilo, eu, como sou curioso, eu disse, eu vou estudar um pouco mais disso. Foi quando eu me especializei em cidades inteligentes e planejamento urbano. Já tinha tido meu MBA de marketing, minha pós-gestão estratégica, eu disse, não, vou entender um pouco mais disso. Porque como eu trabalho com gestão pública, eu tenho que entender o território primário, que é a cidade. Política vem de polis na Grécia é a cidade. Então comecei a estudar a cidade e sempre, toda vez que a gente fala sobre cidade, o deslocamento, o trajeto, a mobilidade humana, além da urbana, é o que mais se estuda, porque tudo parte dessa premissa do trajeto das pessoas, do ir e vir, né? Sair de casa para o trabalho, para a escola, para um serviço de saúde, para o lazer, para a cultura. Então, eu Com acho que isso aqui segurança. permeia, e por isso que eu terminei os meus estudos, lógico que a gente não termina, mas o último foi sobre mobilidade para entender um pouco mais das novas soluções com tecnologia, até com muitas inovações que a própria Zuc trabalha para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade através da mobilidade. Top. Agora, como a gente poderia definir uma cidade inteligente? Como é uma cidade inteligente? E quais são os indicadores que a gente deve observar? Pois é, excelente pergunta. Muita gente confunde a cidade inteligente com a conectada. Aquela que eu vou ter Wi-Fi gratuito, que tudo vai estar conectado. Mas pronto, vamos falar hoje mais sobre o ponto de vista da mobilidade. O que é uma cidade inteligente? Nós temos nas grandes cidades os CPFs e os CNPJs distintos. A gente estava até no off falando sobre isso aqui. Então hoje nós temos na cidade, por exemplo, como é que ela se torna inteligente? Se a gente criar um projeto de lei em que impulsione empresas para gerar oportunidades de trabalho para quem mora perto. Se a gente fizer a matrícula escolar, então a gente está numa cidade de 1 milhão de habitantes, que é Maceió, que tem 140 escolas. Se eu pegar esses 160 mil alunos e eu matricular ele perto de casa, eu vou fazer essa mobilidade ativa a pé. Isso é uma cidade inteligente. Porque nós temos as UPAs, né, que são as unidades de pronto atendimento, regionalizadas por bairros distintos. É por causa justamente dessa camada de mobilidade. Se é urgência, eu ligo lá para a SAMU vai buscar e vai trazer para essa primeira entrada, porta de atendimento. Isso se torna uma cidade inteligente. Qual a cidade mais inteligente do Brasil? Existem vários rankings, mas eu acho que, em primeiro ponto, é a gente adotar tecnologias primárias para facilitar o serviço público, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E sempre a mobilidade é um dos eixos transversais que permeiam essas soluções. Como você analisa hoje assim, a gestão pública em relação às tecnologias, essa coleta de dados, que é fundamental para qualquer tecnologia? Como você analisa hoje que está a nossa situação, né? No Brasil, em geral. Eu acho que a gente tem uma abundância de dados que são gerados no dia a dia e a gente ainda utiliza ela muito pouco. Eu vejo cidades de médio porte no Brasil, por exemplo, usando a inovação, que é através da Anatel. Todos nós temos celulares. O celular hoje já é uma extensão do corpo. Então, eles fazem a pesquisa matriz origem e destino. Então, eu sou Ricardo, eu moro no CEP A e eu trabalho no CEP B. Então, todos os dias eu tenho um trajeto, uma origem da minha casa para o destino trabalho. Isso pode ser para estudo, pode ser para serviço de saúde, para cultura, para alguma compra, lazer, enfim. Então, eu acho que a gente tem várias tecnologias que pode usar. E aí, como é que eu utilizo esse dado da Anatel? Sabendo pela estação rádio base por onde aquela pessoa, de onde ela parte, para onde ela vai, para onde ela passa. Qual é o meio de transporte que ela utiliza, por exemplo, através da comunicação? É o ônibus, ela tem um VLT, um trem, é o carro próprio, é uma moto, que também é um veículo próprio, ela consegue ir a pé para ser próximo de casa? Então, esse dado vai facilitar o gestor na tomada de decisão. E aí a gente pode fazer, por exemplo, eu acho que um grande problema que o Brasil enfrenta, o mundo inteiro, sobre violência contra a mulher. Então, de que forma a gente pode utilizar o dado, se eu tenho pela Anatel, essa mulher que trabalha de manhã e volta à noite, e a gente sabe que as mulheres têm a insegurança da iluminação pública, do ponto de ônibus que às vezes fica a mais de 1.000 metros do trabalho, ela já anda de salto, então tem mais uma dificuldade de se portar como mulher. Então, de que maneira eu posso facilitar? Aí qual é o dado? A Azul tem nessa plataforma tem essa solução. Se a gente georreferenciar todos os ônibus e colocar no aplicativo e o usuário, passageiro, cidadão, ficar monitorando que eu saio às 18 horas do trabalho, mas o ônibus vai passar no ponto às 18h16, está atrasado hoje. Então eu só vou sair de onde eu estou, num abrigo seguro, próximo à hora que esse ônibus vai passar. Então isso é um tipo de
uso de dados cruzados com tecnologia para facilitar e gerar qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que a gente tem hoje uma abundância de dados que ainda não estão sendo utilizados da forma correta. Mas as principais nações do mundo, lá no Oriente, acho que os países da Europa já têm utilizado esses dados. E a gente, aqui no Brasil, só vai não copiar o erro, né? E tentar trazer aquilo que está dando certo. Então, a gente tem nessa abundância esse cruzamento de dados que a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades. No seu ponto de vista, quais são os desafios que o poder público enfrenta que não consegue colocar para rodar um mínimo possível aí da parte de tentar transformar numa cidade inteligente, né? O que é que você acha? Que eles deixam a desejar? É questão de boa vontade mesmo? É questão de alguma política mesmo pelos gestores? No seu ponto de vista, o que é que falha? Que poderia ser melhor, que são pequenas coisas que não investe tanto dinheiro, ou dependendo da situação, talvez até quase zero ali, e a gente não vê esse avanço. É porque não tem interesse? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso aí? Excelente pergunta, Disse. Para falar de bastidor político. Eu acho assim, importante a gente falar disso, que o Brasil tem se politizado, a sociedade, falado muito sobre gestão pública, mas o principal é uma revolta do cidadão desses porquês. Então, nós, falando como empresário, Sim. Hoje a metodologia de você montar uma empresa é muito burocrático. No poder público é muito mais. Então vamos fazer aqui um paradoxo, por exemplo, a frota de uma prefeitura ou do governo do estado. A gente tem atividade meio e atividade fim, como toda empresa. Então, hoje, o que é mais importante? Eu ter ônibus escolar, viatura policial ou ambulância, ou eu ter o carro do diretor da secretaria, a van que vai levar a assessoria de comunicação do gestor. É lógico que é esse carro que vai ofertar saúde, segurança social, educação para a sociedade. Mas vamos para outra camada. Hoje em dia, se eu tenho uma frota numa empresa privada e eu preciso trocar, faço uma pesquisa de preço, onde é que está o serviço e o produto que vai me entregar com mais rapidez, com melhor preço. Então, qual é o custo-benefício da minha solução? Já no poder público, você esbarra na chamada lei de licitação, que era 8666, que agora mudou. É 14344 agora, é uma nova licitação. E aí você, para licitar, é aquela coisa, compro uma frota. Porque hoje em dia, por exemplo, vários gestores públicos, prefeituras Alugando, né? estão alugando as frotas. Porque antigamente, qual era o caos que existia? Um pátio, a gente lembra muito daquela imagem, né? O pátio com carcaça de ambulância, carcaça de viatura. Hoje, porque a gente não vê mais, com o advento das redes sociais, a oposição aos governantes falando disso. Porque eles estão terceirizando para empresas gerirem suas frotas. Isso é uma camada. A segunda camada, qual o grande custo? Hoje eu trabalho muito com planejamento para cidades de pequeno porte. Então hoje uma cidade de 10 mil habitantes, eu vou colocar hipoteticamente, que tem aí uma receita anual de 100 milhões de reais, ela vai gastar seguramente com locação, manutenção e combustível cerca de 10 milhões de reais. Ou seja, 10% da receita de uma cidade de pequeno porte é com frota. E olha que esses vão gastar 50% com recursos humanos, folha de salário, sobra 50 para investir na sociedade. Gasta 10 com frota. Aí vai sobrar 40 para social, zeladoria, obra, saúde, educação. Então imagine só quando a gente coloca inteligência de dado, uma melhor performance da informatização do sistema para gestão de frota, você conseguir georreferenciar aquele ônibus escolar que faz uma rota. Então se você melhorar a rota e reduzir o consumo de combustível, talvez aí para esse prefeito sobre 1%, mas 1% é 1 milhão, dá para fazer 3 praças, dá para reformar 2 UBS no ano. Então eu acho que a gente, informatizando e melhorando de forma assertiva essa gestão de frota, já que o papo aqui é sobre esse assunto, a gente ajuda os municípios de pequeno porte a ter um fluxo de caixa melhor. Mas, já que você falou de política, é decisão. Então o gestor público ele tem que colocar a pele no jogo e decidir, tal como um gestor privado. Então acho que é muito o olhar, a visão, o foco, e eu acredito muito que política pública passa pela força de vontade mesmo, assim, de você colocar em risco e fazer as coisas acontecerem. Eu acho que- Não esqueça não que você vai falar. Você tocou num ponto aí de prefeitura pequena. Tem uma prefeitura na Bahia que a gente atende, chamada Itaberaba, o município de Itaberaba. É isso. E o prefeito lá, assim, já tinha contratado outros fornecedores, já tinha colocado para rodar e nunca deu certo. E a gente caiu de paraquedas, disseram, olha, coloca eles aí que vai dar certo. Sendo que o produto em si, a gente sempre compartilha com o pessoal que, olha, 80% aqui vai ser processos e pessoas. A gente vai entregar 20%. Então, você está disposto a fazer junto,
ou separado aqui o processo? Não, eu quero fazer junto. Então, se é para fazer junto, vamos fazer junto. Resultado, ele passou a ter, pro tamanho dele, é uma economia, vamos dizer assim, até grande, ao meu ver, mas ele está tendo algo em torno de 150 a 200 mil reais de economia no combustível na gestão que ele está fazendo semanal. 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 Se você multiplicar por 50... Jesus Cristo, vai ser... Você bota aí, vou fazer uma conta de padaria, 600 mil no mês. mês. A gente tá falando de que 6, 7 milhões e pouco. Por ano. É, Qualquer cidade, 6, 7 milhões já para fazer no Brasil. muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Mas eu ia falar sobre fomentar também a cultura da inovação, né? Talvez eu acho que precise mais. Acho que o Brasil ainda está muito lento em relação a isso, né? De realmente investir, né, na inovação mesmo e, tipo, e não só de coisas tecnológicas assim grandiosas, mas tipo, às vezes é um processo que você muda, uma soluçãozinha ali que você tem. E a pessoa, geralmente, ela tá ali, ela sabe do problema, né? Ela tá ali na base, ela tá na comunidade, ela tá... Porque eu acho que esse é um problema também da gestão pública, de estar ouvindo realmente todo mundo, de conseguir ouvir, né, todos os problemas ali, de todos os lugares. Porque o Brasil é um país gigante, minha gente. É gigante, né? Então, eu acho que fomentar também inovação talvez seja um bom caminho também, né? Eu sei que já acontece, mas, tipo, o que é que pode melhorar em relação a isso? De democratizar mesmo essa pauta, sabe? Acho que a gente precisa de casos de sucesso. Por exemplo, tem uma cidade aqui de Alagoas que implantou uma gestão de frota como essa sua. E aí o prefeito, era a prefeita, na verdade, já foi no mandato anterior. E ela me disse, eu consegui a maior obra da cidade, que era uma praça central, eu reformei com a economia do combustível. Caramba. Agora, mais do que isso, ela disse, a mulher tem um olhar diferente do que nós homens, né? Então, ela disse, eu identifiquei que... ela nem falou de roubo de frota, mas que existia um condutor que era alcoolizado, e aí com alguma das tecnologias que vocês utilizam como solução, ela identificou e tirou ele. Ela disse, imagina se ele estivesse transportando 50 alunos, Nossa. se ele tivesse dirigindo uma ambulância em alta velocidade, ele perdendo suas faculdades mentais, ele podia causar um acidente que não era a estatística mais do quanto, era vidas, né? Então, é gerenciar vidas, né? O Brasil é o terceiro país do mundo que mais se morre de acidente de trânsito. Então, essa cultura de inovação é importantíssima. Tem uma cidade do interior do Sergipe que a gente fez uma vez, a Secretaria da Educação pediu para a gente fazer uma pesquisa, eu tinha lá na licitação, essa pesquisa era obrigada a fazer, e a gente mandou para o WhatsApp de 160 mães de alunos, sei lá, tinha 1.500 alunos, mães de alunos, e 160 mães responderam sobre o transporte escolar. Eu me arrepio toda vez que eu falo disso, porque eu acho que esse impacto foi bacana. Isso eu trago para a vida. E aí 3 mães disseram que o fulano de tal, que era o motorista do ônibus X, ele fazia um contorno, você vê, não tinha GPS na frota. Se tivesse, talvez eles pudessem identificar. Numa zona rural, numa fazenda, e ele estava abusando de uma das meninas. Caramba. E aí a gente conseguiu identificar, sempre me arrepio quando eu falo essa história, e a gente conseguiu identificar isso na pesquisa, que não ia ser feita. Então, a cultura de ouvir, de escuta pública nessa cidade, a cidade era uma prefeita que estava grávida na época, era mulher prefeita, ela foi reeleita. E aí isso eu levo muito na vida, às vezes a gente atira numa coisa e acerta em outra. Então, tudo isso, se a gente tivesse o georreferenciamento e um gestor de frota, peraí, aquele ônibus ali está fazendo um contorno, sei lá, 600 metros, que ele levava as crianças para a zona rural, e aí amedrontava. Então, eu acho que a gente tem que criar uma cultura de vigilância, de inovação, de senso de pertencimento. Gestão pública é pertencer ao público. Então, a gente precisa melhorar muito aí essa cultura, porque a maior tecnologia que tem é humana, na verdade, né? Como você falou, 80% é pessoas, processos. Eu, com o trabalho de com planejamento de gestão, eu tenho um método PPP, que eu criei, não está validado ainda, com a BNT, é pessoas, processos, projetos. E eu tenho um diagrama, pessoas é organograma, porque na política é a seguinte, na empresa, quem é o diretor disso, né? Quem é o fulano de tal, qual é o cargo que eu crio para ele? Na política é muito isso. Então, pessoas, cronograma, processos. Não, pessoas é organograma, processos, cronograma e projetos não, eu estou falando do quê? Fluxograma, processo. Eu estou confundindo aqui os diagramas. Pessoas, organograma, processos, fluxograma e projetos é cronograma. Quando é que eu vou entregar? Então, quem, como e quando. Então, a gente levar essa cultura organizacional de uma empresa privada para a gestão pública é uma das missões que eu tenho como consultor dessa área de gestão de municípios. Essa história de você escutar, né, ter a escuta aí ativa, é uma coisa que a gente também é meio que, eu não sei se é acostumado, se é o vício do dia a dia,
é que tudo a gente precisa fazer um treinamento de oratória, a gente precisa, tudo é oratória, né? Mas a gente não vê, ou pelo menos eu não sei nem se tem um treinamento ou um curso de escutatória. Né? A gente, eu até estava lendo um artigo sobre isso e tudo, de você escutar mais, né? Então, até comercialmente falando, quando você vai vender, você escuta mais do que você fala. Quando você fala mais do que o cara que seria ali o seu possível cliente ali, a probabilidade de você não vender é grande. Então, ou seja, a escutatória, eu acho que ela é tão importante quanto a oratória, né? E essa você tocou aí, escutar, né? Como escutar faz a diferença no dia a dia para tudo, né? Total, total. Cada vez mais, tanto que o político vai pedir voto, já que a gente fala de gestão pública, a gente cria aquelas. Vamos fazer um bate-papo, a gente quer ouvir você tem que dizer o que é que você quer, faz o plano de governo, registra no cartório eleitoral e aí me contratam depois de 6 meses porque esqueceram que ouviram as pessoas na campanha. É isso que acontece. Essa é a realidade de gestão pública no Brasil, ainda. Só que eu acho que a rede social está ajudando muito isso. Por exemplo, eu tenho um dado aqui, eu fui secretário de Turismo em Maceió, antes de assumir, eu assumi na época da pandemia, eu fiz uma pergunta para meus amigos no Zap, formulário. Você já conheceu a Piscina Natural de Pajuçara, o Farol da Ponta Verde e 3 mirantes? Eu dizia assim, 93% das pessoas não tinham, morando na cidade, conhecido essas 3, que é gratuito praticamente para você conhecer. Então, quando eu fiz isso, eu disse, espera aí, primeiro cliente que eu tenho que buscar como turista é o nosso cidadão local, no momento de pandemia, para buscar esse de fora. Porque na época, o que é que a gente estava restringindo para o turismo? Não podia ter mobilidade. Não tinha avião, não tinha navio, não tinha ônibus, não tinha carro. Então, veja só o impacto um dos grandes setores econômicos do Brasil, que é o turismo, ele só sobrevive com a mobilidade. Então, na hora da crise, a gente sabe por onde você vem. E escutar, Dale Carnegie dizia, né? Como é que você influencia as pessoas? Escute apenas, tão somente. E trazendo um pouco em relação ao modal rodoviário, né? Que eu acho que é cerca de 60% em relação aos outros transportes. E como você avalia isso? Você acha que é inteligente esse tipo de modal da gente tão grande no rodoviário? Por que a gente não tem, por exemplo, a gente não consegue trabalhar mais em relação ao ferroviário? Por que isso acontece? Já que você, né, foi da gestão pública, eu acho que você vai conseguir falar um pouco melhor. Pois é, ferrovia, né? A gente tem quais são as famílias mais ricas da história? Rockefeller foi um cara que foi o cara mais rico do mundo há 100 anos e ele tinha a história do sistema ferroviário. E aí, tanto quando eu trabalhei no Ministério do Turismo, e o próprio ministro Vinícius Lages, que é alagoano também, ele me ensinou muito isso, ó. A gente tem que trabalhar o turismo com o agro, porque aquela mesma via que a gente vai visitar uma vinícola é a mesma via que traz o vinho para exportação. A mesma via quando você vai conhecer uma produção de queijo, você vai no interior lá da França para conhecer uma produção de porco, por exemplo, de presunto, é a mesma via que exporta esse produto. Então, esse modal ferroviário é muito forte nesses países de primeiro mundo, porque ele tanto leva quanto traz pessoas e produtos. Então, você barateia o financiamento para o passageiro. Então, o Brasil, a gente perdeu esse passo. Eu fiquei muito feliz os últimos anos. Agora, esse mês de setembro de 2025, vai ter uma ferrovia que vai ligar. Já tem aquele passeio de trem de Curitiba para Orla, lá por Morretes, que é belíssimo. Tem um novo passeio de trem em São Paulo, que vai até, acho que é Mairinque, para uma vinícola, de 1 hora. No Pará, lá no Pará, eles estão fazendo um passeio, acho que de Belém até um porto perto ali da capital, que é uma experiência turística, mas a gente está começando a ter agora, vai ter uma ligação de trem de Brasília até o Porto de Vitória para levar pessoas. Então a gente está começando a criar esse sentimento ferroviário. Mas por que o Brasil foi rodoviário? Na estatística, Juscelino Kubitschek criou um plano de rodoviarismo, né? Os 50 anos em 5, então ele criou esse projeto de expansão de rodovias e a gente esqueceu um pouco as ferrovias. Só que tem um dado novo, Jéssica, a gente tem pela primeira vez no turismo do transporte de passageiros humanos, de pessoas, o aéreo passou o modal rodoviário. Caramba! Agora é dado desse mês agora de agosto para fevereiro de 2025. O aéreo está passando o modal rodoviário. Por quê? Longas distâncias, barateamento, acessibilidade. Por isso que agora as companhias aéreas vão começar a cobrar mochila de bagagem. Nossa, de bagageiro. Mano. Porque ficou tão acessível. E olha que não acho tão acessível assim, é caro. Mas as pessoas criaram uma cultura.
Olha essa cultura do pertencer, do ir mais rápido. Aí eu tenho um amigo meu que é do mercado da televisão lá, do mercado publicitário lá em São Paulo, que ele fala, tu percebeu que esses programas de auditório antigamente levavam uma pessoa que morava em São Paulo, que tinha 30 anos, que não via um parente no Nordeste? A gente não tem mais esses personagens. Por que ele fez? Porque tá barato viajar. Eu não acho que tá barato viajar. Eu não acho, não. Mas o sentimento, mas as pessoas estão colocando na sua receita mensal, na sua despesa anual, a viagem. Então, essa história da mobilidade humana entre territórios. Agora, outro ponto que atrapalha muito o Brasil no ferroviário ainda é essa extensão territorial. Então, você discutir sobre o turismo, o Brasil ele bateu outro recorde que chegou a 7 milhões de passageiros internacionais. A gente teve aqui, nenhum outro país teve uma Copa e uma Olimpíada seguida, em 2 anos seguidos. A gente teve 2014, eu trabalhava no Ministério do Turismo na época, Copa e 16 Olimpíadas. Trabalhei na construção dos dois. Quando existia aquela hashtag não vai ter Copa, a gente mostrou para o Brasil que a gente conseguia fazer a mobilidade viária, aeroportuária, dar certo. E foi um trabalho de logística que, inclusive, a gente usou o Exército. Tática de guerra. Como era logística? Vai ter um jogo da Alemanha com o Senegal em Cuiabá. Foram vendidos 60 mil ingressos. Então, nos 3 dias anteriores, quantas pessoas vão ter que chegar lá em Cuiabá? Não tinha como ir de carro, não tinha como essas pessoas irem de trem. Essas pessoas iam de avião. Então, a gente conseguiu ampliar com a ANAC, na época, a linha aeroviária para poder dar essa carga das pessoas que tinham seus bilhetes. Então, assim, foi um trabalho de tática de guerra, de planejamento ajustado. E aí o Brasil ele passou 7 milhões dos passageiros aéreos internacionais. Mas o Brasil é um país de dimensão continental. Então, se a gente for colocar o turismo interno, é muito mais forte. Então, por isso que a gente não teve muito esse ferroviário e rodoviário, porque o Brasil é uma extensão que a gente tem territorial. A maior linha rodoviária de ônibus no mundo sai do Rio de Janeiro e vai até Lima, no Peru. É a maior linha do mundo. Caramba, sabia São não. 4 dias. Eu fui ao Peru 2 vezes já e eu fui de avião. E essa linha rodoviária é a maior do mundo que vai ser desativada agora há pouco, né? Vai ser desativada, acho que final de 2025. Porque as Mas- pessoas estão indo de avião. Em relação à logística, no sentido de transporte de produtos, eu acho que o ferroviário talvez fosse mais econômico, talvez, não. Existe o Arco Norte, eu acho que é a BR-63 ou 67, que ela vai do Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos, e o Pará é o estado que tem de 15 a 19 portos. Eu não sei hoje qual é o dado disso, mas eu estou trazendo dados de quando eu trabalhava no Ministério da Agricultura. Então, o maior exportador do Brasil seria mais barato fazer Itaqui, no Maranhão, os portos do Pará ou Pecém, no Ceará, do que Santos. Porque a cabotagem, para você sair de navio do Maranhão para Santos, é mais caro do que você sair de Santos para a China. Esse é o sistema de cabotagem portuário brasileiro. Tanto que estão reduzindo as tarifas portuárias. E aí a gente tem no Brasil, e está sendo feito agora, com a famosa Transnordestina, que tem 40 anos, que é a CSN, que era uma estatal, que se transformou em privada, está fazendo. Então esse transporte de passageiros com o transporte de humanos, eu acho que a gente vai transportar muito mais produto nesse ferroviário no interior do Brasil, e eu acredito muito que o passageiro humano vai ser muito mais o aeroviário, porque a gente já tem um sistema de aeródromos muito bem instalado no Brasil. Agora, em cima, deixa eu só... Pode falar. Em cima do que você falou aí agora, desses investimentos, essas coisas todas, o que é que você consegue compartilhar aqui com a gente em relação como é que eu posso investir, inovar com orçamento engessado, com orçamento lento na parte de aprovação? Qual é o seu ponto de vista? Porque a gente sabe que o governo ali, o setor público, ele precisa da verba, né? E como você falou agora, a questão da licitação, entre outras coisas, existe também essa parte do que é engessado mesmo. Você vê que parece que tem alguém ali puxando a cordinha para baixo, dizendo, meu amigo, o que eu puder atrapalhar, eu vou atrapalhar. Mas como é que você vê isso aí? Pois é, eu acho que assim, a gente tem uma fórmula das PPPs, que são as parcerias públicas-privadas. Então, quais são as melhores rodovias do país? Então, se a gente for para a qualidade, um grande ponto é a precificação. Depois a gente fala aqui de transporte urbano coletivo. Ok. Mas onde a gente tem qualidade de rodovia? Primeiro, as privadas. Então você tem São Paulo com as rodovias que cortam o estado todo privado, não à toa que eles têm o maior PIB. Enfim, gera PIB, gera riqueza. Quando você coloca a concessão no privado, você desburocratiza o custo de manutenção. Eu mesmo, se eu fosse deputado federal, ia criar um projeto de lei proibindo tapa-buraco. Os caras, oxi, vai deixar buraco? Não. É um absurdo ter buraco. A gente se acostumou com o problema. A gente se acostumou com o defeito. E a gente cria a jabuticaba brasileira porque você não vai ver nas grandes nações do mundo a operação tapa-buraco. Até tem, mas é muito pontual, com desastres climáticos e tudo mais. Então eu acredito muito nessa tua pergunta, que é pertinente, que a gente está falando de PIB da economia. Pronto, um dado simples, o trânsito, né, eu me atrasei hoje para vir para a nossa gravação. O trânsito ele consome de 2 a 3% do PIB do Brasil. Do país. Caramba. A gente, quando cresce 3% nos jornais, nos telejornais, a gente comemora.
Então, hoje, melhorar a logística, melhorar a infraestrutura, seja rodoviária ou qualquer outra, é geração de economia de PIB. Então, eu coloco São Paulo, o estado do Paraná agora tem feito um modelo de concessão de rodovias exitoso. O governo federal está começando a fazer abertura para BRs. Então, você tem na classificação quais são as melhores rodovias. As privadas, depois vem as rodovias federais que tem a grana de cima para baixo, tem o BNDES que fomenta, tem os grandes players. Em terceiro ponto, vem as rodovias estaduais e as vicinais. E a gente também tem as PPPs com as grandes empresas. Então, o Brasil é um país exportador de alimento. Então, como eu tenho em Santa Catarina 5 portos, muitas das rodovias de Santa Catarina foram mantidas pelas grandes empresas do agro. Lá no Mato Grosso, eles têm grandes empresas do agro que tanto fazem essa melhoria da infraestrutura rodoviária das BRs, quanto para o armazenamento. Eles melhoram muito assim. Quando são as fazendas de soja, de milho, que eu preciso estocar no silo. Então eles fazem essa melhoria dessa estrada vicinal local. E a gente vai para outra realidade a nível do Nordeste, que as grandes agroindústrias durante anos foram as canas-de-açúcar. Então, quais eram as melhores rodovias vicinais? As das estradas de cana-de-açúcar. Então, a própria indústria, ela bancava essa vicinal, ela bancava essa melhoria. Então, acho que no Brasil hoje, a gente tem um novo grande problema que está acontecendo. Eu coloco aqui nós, Alagoas, a gente pavimentou nos últimos 10 anos 2.000 quilômetros de estado, a gente já duplicou 400. Então, a gente tem hoje rodovias duplicadas, e aí muda-se um perfil, por exemplo, eu tenho muita lombada nessas estradas, eu tenho pouca fiscalização eletrônica, eu tenho uma baixa manutenção para o rodoviário noturno de sinalização. Então, a gente tem um outro problema, que é a manutenção do dia a dia. Aí essa manutenção, quando você faz PPP, as empresas concessionárias, elas conseguem rodar melhor. Entendi. Agora vamos falar assim um pouco sobre... Vamos para a área urbana. E falando sobre cidades inteligentes e tal, a gente sabe que tem a questão da mobilidade em relação à acessibilidade também, né? Ciclovia e tal. Eu estava até vendo, estava estudando e vendo que a mobilidade é um dos indicadores de desenvolvimento de uma nação, né? E, por exemplo, países que têm uma grande quantidade de bicicletas são considerados países super desenvolvidos. E quando eu descobri isso, a minha mente explodiu, assim, tipo... Porque, minha gente, imagine, um monte de bicicleta, é um país super desenvolvido. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre você que já andou em vários países né, de primeiro mundo. Se você quiser também falar sobre um país que você ficou assim impactado com essa questão da mobilidade em relação à acessibilidade, tudo, a ciclovia. Se você quiser falar um pouquinho e como você vê que o Brasil está em relação a esses lugares, né? E a nossa cidade também. É questão de sentimento. A bicicleta, a gente tem um primeiro entrave no país. É hoje um produto que tem 60% de carga tributária de imposto. Eu conversei recentemente com o secretário nacional de trânsito, que é nosso conterrâneo alagoano Adroaldo, um amigo, com o próprio ministro, que é o ex-governador daqui, o Renan Filho. A gente precisa primeiro discutir uma diminuição da carga tributária da bicicleta para que ela seja acessível. Boa. Primeiro ponto. Segundo, o rodoviarismo, desde JK para cá, nesse modelo americano do Ford, ele fez com que as pessoas, os conjuntos habitacionais das grandes cidades, então qualquer cidade do Brasil, você que está assistindo a gente de qualquer cidade do Brasil, seja manhã, tarde ou noite, os conjuntos habitacionais eles foram cada vez mais para longe dos centros urbanos. Então as pessoas moram muito longe de onde trabalham. Então pegar uma bicicleta para fazer 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, ok. A gente tem em São Paulo os vagões de metrô em algumas linhas que utilizam o último vagão para quem vai de bicicleta, porque o cara pega 1,5 quilômetro de bike e vai para a estação do metrô, chega no final da linha do metrô, ele vai pegar mais 1,5 quilômetro e vai de bike, para esse que mora longe do trabalho. Então a gente tem esse desafio, esse entrave. A gente tem outro entrave, que é a questão tributária. A gente tem outro entrave, que são as malhas cicloviárias. Existem 3 tipos de espaços para bicicleta: as ciclorotas, ciclofaixas e as ciclovias. O que é a ciclovia? É quando eu pego um espaço que não tem nenhuma via de carro, nem urbana, e eu faço uma via específica para bicicleta, são as ciclovias. Hoje em dia, o Brasil utiliza a ciclovia para quê? Lazer. A gente tem ciclofaixas. O que é? Eu tenho uma faixa comum do corredor, seja de ônibus ou de veículo individual, que é carro ou moto, e a gente cria o que lá? Coloca a tartarugazinha, a sinalização, pinta, como também existem faixas específicas para ônibus, né? Como existem faixas específicas para motos em algumas cidades do país, como São Paulo, Curitiba, e a gente faz essa ciclofaixa para
bicicletas em algumas avenidas. Só que qual o grande problema do Brasil? A gente não tem ciclorotas. Eu tenho uma ciclovia aqui, uma ciclorota, faixa aqui. O que é ciclorota? É eu fazer essa linkagem. Então, poucas cidades no Brasil conseguem fazer essa rota para que o trabalhador vá do ponto A ao ponto B, matriz, origem e destino, trabalhar ou para a escola. E aí a gente tem um grande problema, né? Que é a questão da segurança viária. Se eu não tenho essa rota, eu não tenho essa segurança viária. Fazendo paradoxo com os países. Copenhague, que o urbanista Jan Gehl, que é considerado, ele tem um livro chamado Cidades para as Pessoas, ele trabalhou a escala humana. Ele foi meu professor, inclusive, na pós-graduação, lá da PUC do Paraná. A gente estava em Curitiba, que é uma das cidades modelo do Brasil, e ele foi meu professor. O Jan Gehl, ele disse, a gente tem que colocar a bicicleta para as pessoas, mas se você for na Escandinávia, na Suécia, na Finlândia, na Noruega, oscila de 16% a 30%. Malmo, na Suécia, é uma cidade que já está muito mais avançada também. Copenhague, Helsinki, de 16% a 30% da população que vai de bicicleta. Mas a maioria anda a pé, de fato. Eu conheci ano passado Amsterdã, que tem muita bicicleta, que tem um turismo de barco, né? Uma questão viária de barco, mas também tem os bondes e os metrôs elétricos. O que é que me chamou a atenção em Amsterdã? É tudo descarbonizado, tudo elétrico. Eles não têm mais motor por combustão. Então, a bicicleta é apenas um complemento dos outros modais de transporte. Aí, voltando à sua pergunta principal, a gente no Brasil não consegue ter um sistema de transporte coletivo que faça com que a pessoa de bicicleta possa pegar ônibus e bicicleta ou pegar ônibus VLT. A gente não tem esse intermodal. E a gente tem muitas cidades que estão na margem de águas, a gente ainda utiliza muito pouco as águas para fazer essa mobilidade urbana, exceto Niterói e Rio de Janeiro, que tem aquelas barcaças que é um modelo. Mas tudo isso muito porque a gente veio dos anos 50 nesse desenvolvimentismo do JK num país rodoviário. Então esse é o grande problema que a gente teve. O Brasil ou os estados, você acha que está preparado para crescer? Ou estamos remendando gestões em cima de gestões ali, do seu ponto de vista? O Brasil é um pouquinho grande, né? Então, vamos pensar nos estados aí de uma forma geral, né? Que eu acho que talvez alguns mais evoluídos, outros menos, não sei. No seu ponto de vista, como é que estamos aí? Deixa eu pegar um caso prático. Assim, Palmas, a capital do Tocantins, que é a capital mais jovem É o do caçula, país. né? É o caçula, capital mais jovem, totalmente planejada. Então você tem a cidade totalmente planejada, 194 cruzamentos, então é uma cidade que a densidade dela por quarteirão, por quadrante, foi feita, pensada. Ela já tem problemas de mobilidade. Naturalmente já tem problemas de mobilidade. Seja a precificação, seja a qualidade do modal. Então o que é que a gente vê no Brasil? Que por mais que a gente, aí pega muito com o que a Jéssica falou da cultura, né? Por mais que a gente, brasileiro, construa uma cidade planejada, existe um jeitinho brasileiro. A maior prova viralizou recentemente na cidade de Diadema, em São Paulo, uma rua que foi urbanizada e favelizaram. Que é o quê? É o puxadinho. Tava as casas coloridinhas, com o carro na garagem. O que é que as pessoas querem? Espaço. A gente luta muito por espaço. É um crescimento desordenado, em que há o movimento de gentrificação. Sim. Então você tem... O que é gentrificação? É quando eu moro num local que está ficando tão caro o metro quadrado dele, que as pessoas começam a ter um poder aquisitivo maior para vir comprar a casa, vir morar no meu bairro, e aí a padaria fica mais cara, o salão de beleza, a lavanderia, a conveniência, o mercadinho. Então se torna tão caro que as pessoas são expulsas desse centro e vão para a área periférica. Então a gente tem esse problema no Brasil, que é esse crescimento desordenado. E a maioria das cidades, principalmente cidades litorâneas, as cidades mais antigas, a gente tem um tecido urbano desconsociado, descontinuado, na verdade. Que aí o Rio de Janeiro tem os morros, por exemplo, a gente que está em Maceió tem os platôs e as grotas, então essa morfologia urbana, que é geológica, faz com que a gente não tenha o que as cidades espanholas têm, que era plaza maior e eles cresciam em quadrantes. O melhor método de segurança pública, você vê como é que o crescimento da cidade piora a mobilidade e a segurança. O melhor método de segurança pública durante anos foi o método Koban do Japão, que o Rudolph Giuliani conseguiu fazer o Telório Cesare em Nova York, que é o quê? São os quarteirões que tinham em Tóquio. Então, a cada X quarteirões, a viatura ia lá. Só que as cidades brasileiras não trabalham com quarteirões. A gente tem poucos bairros planejados com quarteirões. E a gente tem ladeira, declividade. Então, a gente tem esse problema gigantesco no Brasil, que às vezes eu tenho... Vou colocar do ponto de vista da nossa cidade de Maceió. O melhor bairro de estrutura urbana é o centro. Quem mora no centro? Ninguém. Porque lá tem ponto de ônibus, tem energia, tem saneamento, tem comércio. Só não tem casa.
Então a gente vive esse problema de expulsamento. Aí a gente cria o quê? Um vazio urbano. Aí você espraia as pessoas para fora. E aí aquela pessoa que morava naquele bairro ali está agora distante do trabalho. Pra você ter ideia, em média, os hotéis da Orla de Maceió, de cerca de 60% dos trabalhadores, eles moram na parte alta. Então eles pegam mais de 6 quilômetros de trajeto para ir e vir, todos os dias. Então é esse problema que a gente tem no Brasil. Qual é a solução? É o que a Anne Hidalgo, prefeita de Paris, está falando das cidades 15 minutos, que veio do urbanista Carlos Moreno, que era um colombiano, né? As cidades colombianas são um case de sucesso, que é você construir na cidade, naquele bairro, e aí eu vou chegar no final fazendo provocação para o brasileiro ouvir. Lá tem que morar pobre e rico junto, tem que consumir junto, tem que ter lazer, tem que ter saúde, tem que ter educação. Qual o bairro brasileiro que a gente consegue ter uma padaria para rico e pobre ir? Não, se o rico for, o cafezinho vai ficar 5 conto expresso. O pãozinho não custa mais 30 centavos, vai custar R$1, R$1,20. Então a gente tem essa precificação da economia, e aí o mercado não se regula, é o capital. Então isso aconteceu com o nosso país, mas por que outros países conseguiram fazer? Porque eles conseguiram planejar. O último grande soluço de planejamento no Brasil, na verdade, foi Palmas, mas o primeiro grande, 100 anos atrás, 1920, foi a Reforma Pereira Passos. Um cara era prefeito do Rio de Janeiro, ele quebrou a cidade inteira, os cortiços, fez uma cidade, mas o que é que aconteceu no Rio de Janeiro? As pessoas dos cortiços foram morar nos morros. Aí você constrói no morro um tecido urbano descontinuado que tem toda uma precarização de saneamento, de acesso à água. E aí, o que é que as facções criminosas fizeram? Eu vou vender o serviço de TV a cabo, a água, o gás. Esse é o Brasil. Para mudar é muito difícil. Educação, né? Cultura, educação e É complexo. precificação. O maior problema da logística, da mobilidade do transporte coletivo é precificação. Então, urbanismo, habitação é precificação, é dinheiro. Infelizmente é o dinheiro que manda. Não tem como falar de mobilidade sem falar essa parte social, né? Que tá muito ligado. Traz muito impacto. Você quer fazer alguma outra pergunta, Disseu? Eu ia Pode perguntar. Não, eu esqueci o que eu ia perguntar. Toda vez eu faço isso. Eu tenho uma pergunta aqui, vou pegar aqui na minha colinha aqui. Foi culpa sua, que você que me interrompeu. Rapaz, você devia ter anotado. Cadê sua caneta aí? Tá vendo aí? Aqui a gente faz assim, ao vivo mesmo aqui, ó. Eu tenho uma colinha, tá vendo? Eu peguei a minha colinha aqui, ó. O transporte público pode ser eficiente e rentável ao mesmo tempo? Você acha? Pode ser, sim. Ele pode ser eficiente e rentável. Na verdade, o que é gestão pública? O transporte, eu gosto de falar transporte coletivo. Público é quando ele é gratuito, na verdade. Certo. Transporte coletivo quando ele é concessionado. A sua pergunta sobre rodovia, sobre como melhorar na concessão. Isso. Então, como é que a gente consegue? Lembra que até uns 20, 30 anos existiam as empresas municipais de transportes urbanos? Rapaz, eu tô velho assim, não, rapaz. Mas a gente era pequenininho. Eu fiz 20 anos semana passada, rapaz. Semana atrás. Mas antigamente existiam as empresas municipais de transportes urbanos. Sim, é verdade. Então, no final dos anos 90, com o advento, lógico, foi na época do governo Fernando Henrique que ele começou a fazer telecomunicação ser concessionada, enfim. A gente tem hoje esse transporte coletivo. O problema maior é a precificação. Para ele ser acessível com precificação e ter qualidade, vamos falar das cidades do Brasil. A gente começou a ter ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com cabeamento para carregar celular. Então, a qualidade da máquina, do que a gente chama de material rodante, ela melhorou. O preço. Tem cidades no Brasil que tem tarifa zero. E tem várias cidades que têm concessões de tarifa zero para certas faixas de população. Como é que a gente consegue construir algo que seja um modelo ideal? A gente tem que colocar os atores. Primeiro são os passageiros, que é a população geral. Então, até onde vai o limite? O passageiro quer a passagem mais barata possível e a melhor qualidade. Mas o empresário não consegue dar da forma que o passageiro quer. Então, qual é o limite que une os dois? E depois vem o poder público que tem que mediar esse conflito. A gente tem hoje, por exemplo, vou trazer dados aqui de Maceió. A gente tem 1 milhão de habitantes. Há 10 anos a gente tinha 110 mil usuários de transportes coletivos, de ônibus. Hoje a gente tem entre 60 e 70. Então 7% da população usa ônibus hoje. Chegou a ser 11, 12%. E aí essas pessoas pagam a passagem que está entre as mais baratas de capitais do Brasil. Aí renal crônico, hemofílico, TEA, acompanhante de paciente, estudante, idoso, tem as suas gratuidades. Mas essa gratuidade não existe conta, não existe almoço grátis. Não tem almoço Quem grátis. paga? Ou existe uma compensação tributária da empresa de ônibus que a prefeitura deixa de arrecadar.
Aí se a prefeitura deixa de arrecadar, quem é que está pagando? Toda a sociedade, toda a cidade. Então, na tese, os 6, 7% que usam ônibus tem um tipo de gratuidade que 94, 93% da população está pagando. Aí o que é que algumas cidades construíram, por exemplo, para tentar pegar um modelo que seja eficiente, acessível, com qualidade? Carro. De acordo com o dado de agosto, dos 20 veículos mais vendidos, 8 tem no preço de tabela mais de 150 mil reais do carro. 150 mil reais são 150 salários mínimos, são 6 salários mínimos, na verdade. Então, se a gente construir um tipo de financiamento em que quem tem carro, para ter menos trânsito, para ter uma melhoria viária, ele vai pagar uma sobretaxa. Olha, está falando de aumento de imposto, mas eu só vou estar penalizando uma parcela dos que, não vou dizer super rico, que hoje em dia tem carro de 150 mil, o carro popular hoje está custando quase 100. Então, se a gente conseguir, por exemplo, carros acima de 300 mil reais, vai pagar 2% de uma taxa para financiar essas gratuidades. Aí o poder público deixa de pagar, você faz meio que um Robin Hood. É o que aconteceu recentemente com a história do imposto de renda no Brasil, em que 140 mil brasileiros pagam menos de 10% e que 16 milhões vão ter algum tipo de isenção para esses 140 pagar só 10%. Mas a gente aqui está pagando de 22 a 27%. Então a gente tem que trabalhar uma forma de financiamento. Acho que o grande X da questão no transporte coletivo é precificação, é financiamento. Não existe tarifa zero gratuita. Se um não está pagando, a sociedade todinha está financiando aquela tarifa zero. Acho que no Japão, você quer comprar um carro, beleza, entra na fila. Você não pode simplesmente, vou comprar um carro. Mesmo que você tenha o dinheiro, enfim, você tem que passar por uma fila. E se você comprar, se você tiver o dinheiro para comprar um carro elétrico, aí você tem vantagem. Tipo, você vai mais para Singapura frente. é assim, Coreia do Sul, Japão, os países no Então, Oriente. ele é bem legal em relação à questão ambiental, né? Mas aí eu não sei em relação a trânsito, não sei como é que acontece, né? Porque tá todo mundo comprando carro o tempo todo. Então, eles devem ter outras iniciativas em relação a isso, né? De não ter uma superpopulação ali gerando muito trânsito, um fluxo grande. Enfim, para lá, eles têm sempre umas iniciativas muito loucas, né? Na China, tipo, uma pista que vai... De repente ela muda a pista, eu fico encantada, eu fico, meu Deus, quando é que a gente vai ter isso aqui? Mas é muito simples. Suponha, vamos usar a nossa cidade de Maceió para quem é daqui da nossa cidade. A via expressa, vamos colocar a via expressa, que são 2 vias descendo e 2 subindo. Isso. Qual é o fluxo de 6 às 8 da manhã? Descendo. Descendo. Se eu pegar uma faixa e colocar invertida, ser 3 descendo e uma subindo. E das 17 às 19 horas, 3 subindo e descendo. Você não precisa nem ir muito longe. Aqui em Recife, né? Eles fazem muito isso, né? Então, ou seja, aqui vizinho da gente, eu tô por lá e vejo os horários, tudo. Você tem que estar ligado no horário, que daqui a pouco é todo mundo indo para um lado, aí quando é mais tarde é todo mundo voltando para outro lado. Exatamente do jeito que você falou. Desse jeito. Uma das medidas que eu tomei como gestor público da cidade de Maceió, que teve a ver com mobilidade, apesar de não ser gestor de mobilidade, que se tornou drástica, aqui foi a faixa verde. Uma polêmica. Mas em João Pessoa, todos os dias, das 5 da manhã às 8, a faixa litorânea ela é invertida para que as pessoas possam ter a prática de atividade física. As pessoas não usam a faixa verde de Maceió de 10 horas da manhã até 4 da tarde. É muito difícil usar. Então a gente poderia justamente fazer qual é o horário de pico. Outra coisa, por que todo 7 da manhã é a escola? Por que o plantão médico é de 7 da manhã às 19? Por que a gente não muda isso? Porque todo mundo tem que sair para trabalhar e estudar no mesmo horário. Essa é a maior pergunta. Quem me fez essa pergunta foi o Walter Longo, que foi presidente do Grupo Abril. Chegou, vocês não são bons de mobilidade? Ele fez um summit de mobilidade pela Folha há uns anos lá em São Paulo. Por que vocês não mudam o horário do trabalho das pessoas? Que eu sou publicitário na minha agência, só vai trabalhar de 10 e as pessoas voltam às 20 horas. Ninguém pega trânsito, passam 10 horas na minha empresa. Eu Nossa, pago mesmo. Que legal. Isso, mas é presumível. Então, por que o plantão médico é no mesmo horário? Então, quem que inventou isso? A gente tem que pensar, voltando àquela primeira pergunta, né? Como é que é inteligente? Se eu matricular o aluno perto de casa, ele não precisa pegar ônibus. Você vê, só o CEPA, né, o CAGB, que foi o maior complexo educacional do Brasil, tinha 11 mil alunos, você terá 500, 600 ônibus da rua, se você fizer essas pessoas dali perto estudar lá. Se você fizer só essa organização da cidade inteligente, você já consegue ter a mobilidade. Mas a gente estava num bate-papo aqui, né, fora, no off, e a gente falando sobre
como as coisas se concentram, por exemplo, aqui em Maceió, na parte baixa, né? Que é dividido em parte alta e parte baixa. Por exemplo, escola é uma coisa que aqui a parte alta a gente tem muita dificuldade. Muito. Então, as melhores escolas estão lá embaixo, entende? Então, eu acho que isso também é uma coisa que deve ser reorganizada, né? Tipo, não sei, estimular realmente um crescimento aqui na parte alta, por exemplo, para que a gente possa ocupar toda a cidade, né? De uma forma que seja produtiva, boa para todo mundo, né? Confortável para todo mundo. E uma coisa que eu ia falar era sobre que quando eu trabalhava CLT, eu sempre fui do setor turismo. E o setor turismo sempre foi tudo lá embaixo. Então, a operadora turística, agência de intercâmbios, passei por tudo isso. E eu lembro que eu tinha dias que eu passava 2 horas no ônibus para chegar lá. E eu acho que hoje ainda é a realidade de muita gente, né? De passar horas e horas. E, minha gente, isso não é normal. Eu só quero falar isso. Isso não é normal. Continua não sendo. Vocês precisam reivindicar, tipo, ficar inconformado mesmo, sabe? E brigar. E nas redes sociais, como a gente falou aqui, as redes sociais é um canal, né, que as pessoas estão podendo falar, se expressar. Então, use e peçam mesmo, né? Tipo assim, cobrem das autoridades, dos gestores, para mudar essa realidade, porque isso não é normal, isso não é saudável, né? Eu tenho um ponto de vista em relação a isso aí, porque assim, às vezes pra gente poder cobrar, a gente também tem que saber escolher politicamente falando, né? É isso aí, democracia Né? é ruim, mas é boa para isso. Pois é, uma né? pauta, mobilidade urbana. Só que você está em dúvida, veja quem que está falando sobre isso. Você que passa horas no ônibus, sabe, no trânsito, aquele trânsito pesado. Começa a ver essas pessoas, né, quando chegar na campanha, que estão falando sobre isso, as propostas. Mobilidade, segurança e meio ambiente são pautas transversais a todos os cidadãos da cidade, seja pobre, rico, preto, branco, homem, mulher. Todo mundo depende aí. Sofre as consequências da má gestão em mobilidade, segurança e meio ambiente. O ar que respira, a sensação de segurança Isso. e o trânsito. O papo foi tão bom que a gente esqueceu até de passar os quadros aqui. Passa o papo de frota. A gente vai ter que pular tudo. Vamos aqui para o bloco. E agora gestor, né? Vamos para ele. Vamos ver o que é que eu trouxe aqui de cenário, tá? Eu vou apresentar um cenário e você vai trazer uma solução. Beleza? Boa, vamos fazer aqui. Então, imagine que você é o gestor responsável por uma cidade média no Brasil e o transporte público está sucateado, a população está reclamando, e o caixa é limitado e tem a pressão de grupos políticos, enfim, um caos. Então, por onde começar? Qual a sua ideia? Se você chegasse nesse cenário. Ok, isso é o cenário normal. Eu quase me engasgo aqui agora. A bandeira do Brasil é ordem e progresso. A gente está no cenário do caos ainda. É um modelo caótico. Tem que ter caos para gerar ordem. Gestor público é mediador de conflitos. E você media conflitos de grupos. Todos os dias, o prefeito, o secretário, o governador sai de casa para trabalhar com algo planejado. Aí as pessoas vão com a sua prioridade. Então, quais são os grupos de mobilidade? Primeiro é passageiro. Sem passageiro não tem mobilidade, que é o maior. Então, o que é que eles querem? Aí é ouvir. É como a gente falou, tudo é escutatória. É ouvir, é diálogo. Segundo ponto, são os empresários e os funcionários das empresas que vão fazer a logística acontecer, a mobilidade fluir. Então, qual é o limite entre os passageiros e as empresas para a gente poder dar um match aí, um denominador comum. E por último, a classe política, de fato. Quando você coloca a classe política na frente, já dá errado. A chance de dar certo é mínima. Aí, lógico, a gente falou de democracia. Então, eu acho que é isso. É você construir esse diálogo da base da pirâmide. Quem é que vai ser mais beneficiado para o menos beneficiado? Aí tem a vontade política, tem a coragem de decidir. Mas esse é o rito normal que eu, como consultor da área, sugiro e quando sou gestor público faço. Então, é do maior para o menor. Quem é o maior impacto? Passageiro, nesse caso de mobilidade. E aí, como a gente falou, né? O senhor falou, as PPPs, melhor caminho, porque você terceiriza só empresa que ganha concessão. Como é que a gente vai? A gente vai botar um termo de referência, a precificação vai ser X, a frota tem que ser no mínimo de X anos, tem que ter tudo isso. Tem que ter um rastreamento, tem que ter, né? Tem que ter rastreamento para ter pontualidade, assiduidade, porque tem que passar na hora certa. Se não passar, tem que passar o ônibus. A gente tem que ter isso. E tem que ter dado. Porque se você colocar para empresário, eu tenho um caso, até foi em Goiânia, de uma empresa que era meio que tipo um Uber de ônibus, que eles identificaram, por exemplo,
no bairro, no setor Bueno, no setor Marista, tinham 250 pessoas que trabalhavam no centro. Eles não queriam parar em 30 pontos de ônibus e demorar 1 hora e meia para chegar no destino final. Então, se a empresa de ônibus colocasse 2 à disposição, naquela hora lá, 6, 6 e 10 da manhã, e eles demorassem 40 minutos, metade do tempo, para ir reto, pagando um pouquinho mais, as pessoas pagavam. Então, teve uma empresa que fez isso há uns 6 anos, antes da pandemia. A pandemia quebrou muito a evolução de negócios de mobilidade urbana, porque mudou muito a dinâmica com teletrabalho, telemedicina, as pessoas mudaram de habitação de casa também. Então, assim, teve uma mudança gigantesca em relação a isso, para o transporte coletivo. Mas eu acho que a gente tem como fazer dessa forma, assim, ouvindo as pessoas primeiro, usando os dados, que a mudança de dados na mobilidade é gigante. É isso. Coleta de dados é importante. É. Vamos para segurar essa dica, para a gente poder encerrar direitinho. A gente quer de você 3 dicas práticas para gestores públicos ou privados que lidam com mobilidade e logística urbana. Ótimo. O seu ponto de vista aí. 3 dicas, assim, práticas. 3 dicas práticas, vamos lá. Vamos dizer, do efeito prático que a gente trabalhou agora essa semana com um gestor de uma cidade perto da região metropolitana, não de Alagoas, aqui do Nordeste. E aí é o seguinte: primeiro, a gente tem abundância de dados. Se não tiver, vai coletar, vai caçar. Como é que eu caço dados? Cheguei com eles, quem é que está no ensino médio lá, quem tem de 15, 16 anos, que quer ser o menor aprendiz, que quer ter o primeiro emprego. A gente tem que pagar barato. Prancheta, vamos fazer um questionário. Então a gente parava no ponto de manhã, você mora onde, você trabalha onde, qual é o seu destino todo dia. Então a gente fez um levantamento. É uma cidade do lado da capital, que tem cerca de 70, 80 mil habitantes, e que 36 mil pessoas nessa cidade pegam ônibus na cidade. É como se fosse Rio Largo, Maceió, acho que é Lauro de Freitas, Recife, Salvador, Jaboatão, Recife. É a realidade de região metropolitana, é a cidade de São Cristóvão com Aracaju. E aí, primeiro, dado. Eles não tinham, a gente buscou o dado. Segundo, qual o problema? O dado está mostrando o problema. Terceiro, quebra a cabeça para a solução. Aí a turma do Sebrae me deu a ideia. Ao invés de vocês chamar o secretário, prefeito e vereadores da solução, chama aquelas pessoas que vocês perguntaram, chama a empresa, faz um dia de hackathon, diz o seguinte: olha, qual o problema que a gente tem aqui? A gente está lascado junto, bora resolver? Essa terceira etapa vai ter. Então a ideia que eu dou, vamos lá, para estruturar em metodologia, que eu também sou professor de gestão pública da UNEAL. Primeiro, dado, coleta, diagnosticar, mapear. É como se fosse um médico, qual é o problema? Segundo, problema. Não, primeiro, dado. Segundo, mapear o problema, identificar esse problema. E terceiro, partir para a solução, usar a cabeça. Eu acho que é isso. E não tem segredo. Gestão pública é igual a gestão privada. É isso. E o maior segredo de todos, que a gente faz pouco, diálogo, conversar. Acho que é ouvir as pessoas. E tudo começa de onde? Do menor aprendiz, do estagiário. Valoriza os estagiários. Uso muito. Uso muito. Lá na empresa também. É isso aí, gostei. Gostei. Tá contratado. Contrata também? Tá contratado? Com certeza. Desenrolado é ele aqui, viu? Muito bom. Rapaz, eu tô aqui, eu não vim pra um bate-papo, né? Eu vim pra uma aula, né? Que eu tô aqui, assim, tem falta só do meu caderninho. Vou começar a trazer meu caderninho aqui agora pra começar a anotar algumas dicas aqui. Que o homem deu um show aqui, né? Deu um show. Se quiser fazer uma palestra pra empresa, pra turma, a gente faz, rapaz. Bom demais. Já estamos aproveitando. Já tá. Vamos. Primeiro já tá concedido, já tá dado. Bom demais, aí, ó. Já organizar esse negócio aí. Bom demais, viu? Mas, como já está, brincadeiras à parte aqui, mas realmente foi um show, pô. Obrigado, Foi um maravilha. show, muito obrigada. Foi um show, não foi nenhuma aula, foi um show, né? Tá vendo? E vou agradecê-los porque, em geral, eu sou convidado muito para podcasts jornalísticos e políticos. Como esse era muito técnico, aí eu vim livre, leve. É sua área, né? Por quê? Porque eu acho que a gente gera mais qualidade. E é uma autocrítica que eu faço como político, como empresário, consultor dessa área. Porque a gente, quando vai para a política, coloca peso. Se a gente colocar leveza, as coisas fluem melhor. É isso. Muito bom. O aprendizado top, que eu tive com o discípulo. Tá vendo, Ô, menina? rapaz, que é isso? Ainda foi além, amei. Mas acho que a gente encerrou, né? Deixar aqui as suas redes sociais, deixar aqui, né, quem quiser Isso, seguir pra você, quem quiser acompanhar, não sei aí como é que é a lá. gente tem que desburocratizar, simplifica que simplifica. Vai no Instagram, @Ricardinho Santa Rita, só procurar lá, manda uma mensagem, eu que respondo, eu que tomo conta. Bom e aí, demais. se vê LinkedIn, vai no Instagram, Facebook, vai no Instagram, que é melhor para mim. E a gente se fala, se conecta.
Ricardinho. Muito Arroba bom. Ricardinho Santa Rita com 2 T. O Rita Ricardo, com dois T, é. Ricardinho ou Ricardo? Não, Ricardinho Ricardinho. mesmo. Ricardinho. Foi no diminutivo, é. Eu sou filho do Ricardo, não sou filho nem Júnior. E aí eu fiquei como Ricardinho, mas não tem problema. Ricardinho, para os íntimos no Instagram. Maravilha. Bom E é demais. isso. Vamos Rapaz, só encerrar tenho a aqui. agradecer aí. Muito obrigado aí por essa conversa, esse bate-papo, esse show aqui. Realmente aprendi bastante. Toda vez eu sento para conversar, eu acho que sei de alguma coisa, mas sempre chega alguém aqui para apresentar algo diferente, dar um show, e você não foi diferente, cara. Você realmente deu um show aqui muito top. Aprendi muito, fiquei bem preso. Escutei mais do que falei. Olha, isso que não é tá bom? bom. É bom assim. Escutei mais do que falei e tal. Então só tenho a agradecer essa oportunidade aí que você ter compartilhado conosco aqui, quem tá nos em casa ou no carro, enfim, nos ouvindo ou assistindo. Não, eu que sou grato a seu convite da Jéssica, porque é importantíssimo a gente debater sobre qualquer assunto, qualquer tema com qualidade, com assertividade e com essa leveza que a gente teve. E parabenizá-los por comunicar essa pauta que é tão importante pelo serviço da Zuc Performance, que é importante também, tem que fazer o mexão. É, isso isso aí, aí. é bom. E você que assistiu, ouviu, a gente quer saber sua opinião também. Deixa aí no comentário o que você achou do nosso episódio. E se você quiser dar uma sugestão também para a gente estar trazendo algum especialista para a gente conversar aqui de forma bem leve, como a gente conversou hoje. Então, só coloca aí nos comentários também. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques.